Grande abraço a você que faz parte da maior audiência do rádio brasileiro. Vamos juntos no bom e velho radinho, a MFM, você da rede Itassat conosco, ao redor de Minas Gerais é o sonzão da Itatiaia e também pelas plataformas digitais, pelo aplicativo da Itatiaia, pelo site itatiaiaesporte.com.br e bora pro YouTube, bora pro @Itatiaia Oficial, bora pro @Itatiaia Esporte. E hoje no YouTube, ao longo dos intervalos interativos, tem sorteio do kit Saudali pra você, porque futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. Churrasco combina com Saudali Alimentos, portfólio completo, mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a galera e ver seu time jogar. Saudali, o sabor de fazer bem feito. Quer concorrer ao kit Saudali? 996519657, WhatsApp, mensagem de texto, manda seu nome completo, fala que você quer ganhar o sextou, pode ser especial, na faixa com a Itatiaia e com a Saudali. 996519657. Edu Panzi é o comentarista Itatiaia da turma do bate-bola. Boa noite, Edu. E aí, Cirilo, boa noite, um abraço a todos. Fim de semana de 2 jogos importantes em diferentes aspectos para o Atlético. Acho que o tamanho do jogo e a competição e a fase falam por si, e no lado do Cruzeiro para tentar dar uma parada nessa turbulência, né, Edu? O do Atlético é final de campeonato, né, Cirilo? É um jogo que envolve única e exclusivamente ele mesmo, o Atlético e Flamengo, a final da Copa do Brasil. O do Cruzeiro é uma rodada de campeonato brasileiro, mas que envolve muitas coisas em volta. Não diz respeito somente a esse jogo, Cruzeiro e Criciúma, diz respeito ao último jogo do Cruzeiro em BH, antes da viagem ao Paraguai, da final da Sul-Americana, e eu acho que o torcedor tem que ser mais racional do que passional nessa partida na arquibancada, e a gente vai falar a respeito disso durante a turma do bate-bola. Expectativa de bom público neste sábado. Emerson Pansieri, notícias do Cruzeiro aqui na TBB. Um abraço, boa noite, Pansieri. Boa noite para você, João Vitor Cirilo, grande Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana. Daqui a pouco, inclusive, Cirilo, eu vou entrar nesse assunto da Betfair, porque é um assunto importante, um assunto que tem a ver também com grana em caixa, com patrocínio do Cruzeiro e com valorização, né, dessa marca que chegou no Cruzeiro, ainda quando era o Ronaldo, né, o gestor da SAF do Cruzeiro, agora é o Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, com o CEO de futebol, o CEO do clube também, o Alexandre Matos. Mas deixa eu trazer algumas informações que têm relevância também nessa preparação do time. A equipe fechando preparação na Toca da Raposa para esse compromisso de amanhã, esse jogo que é tão importante na vida do Cruzeiro quanto o Criciúma. Eu ouvia algo do Panzi interessante mais cedo, e ele falava dessa relevância do Cruzeiro jogar dentro de casa. O Cruzeiro vai jogar dentro de casa, ao lado do torcedor. Na última parcial 25, mas certamente vai aumentando. Tem alguns benefícios, né, para esse torcedor do Cruzeiro. Por exemplo, você pode comprar ingresso a mais com desconto, de acordo com a sua categoria. Você tem que entrar lá e ver. Aquele que não teve ainda a curiosidade precisa entrar lá no sócio 5 estrelas e acompanhar, porque tem esses benefícios para ter um Mineirão cheio e um Mineirão que abrace o Cruzeiro. Então você colocou na manchete aí 30, porque é aquela projeção normal, né? Amanhã não vai ter TBB, não tem a nossa turma do bate-bola querida. Sim. Vai ter a jornada. Mas certamente eu estaria falando desse número aí na casa dos 30 mil, um exemplo se o jogo fosse no domingo. Por isso é importante explicar que a venda continua e o torcedor, para passar esse apoio, para estar em campo, para cantar, para levar aquela festa. A Nação Celeste faz isso como uma maestria, né? É o 12º jogador. Lembro do Lucha falando isso há pouco tempo, né? Quando estava ali naquela situação difícil. Não, é o 12º jogador, sempre foi. Então tem que encarnar esse espírito mesmo para o Cruzeiro buscar esse resultado e buscar essa tão sonhada vitória que não acontece no Brasileiro há 7 rodadas. O apoio vai ser fundamental. E aí, Cirilo, eu vou emendar, se você me permite. Posso falar de um assunto também que está pegando fogo, que é esse ingresso para Assunção? Diga. Porque tem a ver com a torcida. Então a gente emenda um assunto no outro. Já falamos do torcedor para amanhã e do seu papel dentro de campo, nas arquibancadas, empurrando o time. Mas o Cruzeiro abriu hoje, às 11 horas da manhã, a venda para os torcedores, entre aspas, normais, né? Que não são patrocinadores, enfim, antes você explicava aqui com o Rubem Júnior, não tem aí nenhum tipo de relação comercial. Para você, torcedor, que está ligado agora na turma do bate-bola, por exemplo. E olha só, 7 horas de venda, Cirilo.
já tem mais de 5 mil ingressos comercializados. Mais de 5 mil ingressos comercializados. Sabemos que tem alguns problemas de hotel, né? Reserva de hotel, parte de avião para chegar. Mas se você for sócio, com certeza já recebeu um voucher para acessar o site da Conmebol e fazer essa compra. Para não sócio, Cirilo, olha a informação importante também que o Cruzeiro vai fazer. Ele vai divulgar hoje ainda ou amanhã detalhes dessa venda para o não sócio, porque precisa ter um CPF brasileiro, senão vira uma confusão, né? Precisa ter essa identificação. E os ônibus, Cirilo, é uma informação que eu acabo de apurar, que até 17h50, 49 ônibus confirmados. Só falta mais um. E quem são esses torcedores? Redutos, que são espalhados aí pelo Brasil, consulados, caravanas, organizadas, torcidas, né? Torcedor que entrou em contato, tem uma galera aqui, tô querendo ir nesse ônibus. Então, 49 ônibus dos 50 que o Pedrinho prometeu, inclusive, naquela entrevista ao nosso Guilherme Pio, já estão reservados. Cirilo. Boa, mobilização importante também para esse jogo do dia 23. Ô Panzi, desafios para esse jogo de sábado do Cruzeiro. O adversário não é um adversário brilhante, de uma grande campanha, mas o Cruzeiro também não vem tendo um desempenho brilhante na competição. Principais desafios e o tamanho desse jogo de amanhã, Edu? Cirilo, o primeiro é a pressão, né? O Cruzeiro já entra em campo muito pressionado pelos maus resultados, pelo péssimo campeonato brasileiro que faz desde o seu retorno, os últimos 10 jogos, falava mais cedo. Se a gente fizer um recorte dos últimos 10 jogos, o Cruzeiro tem 23% de aproveitamento, no retorno 28%. Nesses dois recortes, o Cruzeiro está entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Você pega individualmente muitos jogadores com uma queda brusca de rendimento. O principal do time, o Matheus Pereira, apenas 2 participações em gols desde julho. Então é algo que chama atenção e que deixa o torcedor muito preocupado. Mas, como eu disse no início do programa, Cirilo, esse jogo envolve muito mais do que apenas a tabela de classificação, o Campeonato Brasileiro. Ele envolve o jogo do dia 23. Ele envolve a final da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Racing no Paraguai, porque é o último dia de contato entre time e torcida. É claro que no dia da viagem do Cruzeiro pode ter algum torcedor no aeroporto, na porta da Toca da Raposa. Isso é salutar, o apoio, o incentivo. Mas fazer isso no estádio, cara, também eu acho fundamental, porque o Cruzeiro vai ficar ali 10, 11 dias treinando, se preparando, e você ir para esse período de trabalho tendo o torcedor ao seu lado, o apoio do torcedor, independentemente do resultado ou do desempenho contra o Criciúma, isso para mim é fundamental. E isso pode ser preponderante, isso pode ser algo decisivo para a final do dia 23. Então, por isso que eu disse, amanhã é um dia do torcedor ser mais racional do que passional. É ir ao Mineirão leve e sabedor de que a arquibancada pode elevar o nível de atenção desses jogadores, de confiança desses jogadores, principalmente para o jogo do dia 23. Então, incentivar, levar apoio ao time, esquecer um pouco o Campeonato Brasileiro. E eu sei que é difícil, porque tem que focar, cara. Tem que focar, e eu espero que o torcedor entenda e que consiga. Eu sei que é difícil pedir racionalidade a torcedor de futebol, mas nesse momento é fundamental que o Cruzeiro vá para essa data FIFA leve e sentindo o apoio da arquibancada. Menos cobrança, mais apoio. Eu sei que o momento é de muita cobrança, porque o time não está jogando bem. Aliás, não está jogando nada. Mas tem um jogo, cara, que pode definir a vida do Cruzeiro em 24 e em 25, por conta da participação na fase de grupos da Libertadores. E o apoio do torcedor, o torcedor passar confiança para essa equipe amanhã, para mim é algo fundamental, tão importante quanto um gol diante do Criciúma. É um jogo muito importante nesse aspecto citado por você. A expectativa para que seja também um Cruzeiro que jogue melhor, porque tem essa relação que você citou, que é de fora para dentro, né, da arquibancada para o campo, e muitas vezes também, e eu acho que na principal, na maior quantidade de vezes, é mais de dentro para fora, né? O torcedor observa o que está acontecendo no gramado, isso, ou o que não está acontecendo no gramado, e aí ele tem a reação. Então, que amanhã também
o gramado responda de uma maneira positiva, porque o negócio não tem ficado bom para esse Cruzeiro, não. Ô, Rafael Leal, chega mais. O que você tem para contar desse Criciúma? Vou saber do time do Cruzeiro em instantes com o Pansieri também. Mas quanto ao Criciúma, o que você nos conta, hein, Leal? Boa noite. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TBB. O Criciúma que está em Belo Horizonte desde quarta-feira. Vieram para BH depois da derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro. Ontem treinaram na Cidade do Galo e um treinamento que acontece na tarde desta sexta-feira no CT Lana Drummond. Aí o Tigre Carvoeiro fecha a preparação para encarar o Cruzeiro, o Criciúma, que na rodada passada poderia até passar o Galo em caso de vitória, mas acabou perdendo para o Colorado. O time do técnico Cláudio Tencati deve ir a campo com Alisson ou Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, ex-América, Alano, ex-Cruzeiro, e o Bolazzi, que é o grande destaque dessa equipe catarinense, porque além de jogar muita bola, é um cara, né, que tá se interessando cada dia mais pela cultura brasileira, tá procurando estudar português, o cara é uma figura nas redes sociais e caiu nas graças da torcida do Tigrão, portanto, olho nele, viu, Cirilo? Mais do Cruzeiro, e esse time pra amanhã, hein, Pansieri? Pois é, Cirilo, a gente tava fazendo as contas aqui, o Diniz tem 8 jogos. 3 na Sul-Americana, 5 no Brasileiro, acertei, né? Sim. Boa, então vamos lá. Amanhã Quer recapitular? Não, agora eu gravei. Então amanhã vai pro 9º jogo, no comando do time Celeste, tá fechando a preparação agora na Toca, e aí com certeza os jogadores já ficam concentrados para esse confronto e todo mundo já focando a atenção para esse duelo. Cirilo, antes de trazer detalhes sobre esse time, deixa eu só falar uma coisa rápida aqui, porque tem a ver muito com o dinheiro também, e até manutenção dessa equipe. O Cruzeiro anunciou a renovação com a Betfair e agora vai ficar até dezembro de 2026. E conforme a Itatiaia tinha antecipado no dia 17 de abril, a extensão da parceria com a patrocinadora Master foi feita por mais de 40 milhões de reais, ou seja, o maior patrocínio da história do Cruzeiro em relação à camisa. Além de gatilhos financeiros, realmente é um marco aí na história do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu também, com esse acordo, vai ter novas experiências para caravana. O Pedrinho até, nessa nota divulgada pelo Cruzeiro, falou que está muito feliz em anunciar essa renovação da parceria com a Betfair. Além desse aspecto financeiro, a renovação também representa uma confiança mútua em um trabalho que beneficia os dois lados, né? A Betfair e, no caso, o Cruzeiro. O futuro vai ser promissor. Destacou aí o Pedrinho. Deixa eu falar então sobre o time para amanhã. Cirilo, vamos ver se o técnico Fernando Diniz vai fazer alguma alteração. Porque, por exemplo, será que ele tira o Wallace para colocar um Barreal, né? Tira um jogador que é volante para colocar um homem mais de armação, de criação. O freio de mão tá puxado, hein? Pois é. Então, ou será que ele faz algum tipo de mudança, por exemplo, na lateral, né? Houve muita ali pressão para cima do Marlon também, com o erro na barreira no último jogo. Será que dá uma chance pro Kaique? Enfim, o Lautaro, que teve aquele problema de parte física, equilíbrio, será que ganha uma chance no Cruzeiro também? São algumas dúvidas, algumas coisas que precisam ser definidas pelo treinador. Tem tempo, né? Porque geralmente se o treino acaba hoje, eles olham o rendimento do treino, senta a comissão técnica para depois fechar o time. É esse o processo até chegar a uma escalação. Ô Panzi, há pouco no intervalo interativo no YouTube, você dizia sobre a necessidade de olhar para os caras também, né? Porque o desempenho já havia caído antes na comissão técnica, com a comissão técnica anterior. Se tem que cobrar mais dos caras, tem que mexer no time, Edu? É uma pergunta complicada, mas assim, nos últimos 13 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o time tem uma vitória. E o Diniz tem 6 jogos pelo Brasileiro comandando o Cruzeiro, ou seja, esses 5 jogos. Isso, então, 3 sul-americanos. Menos ainda. Então, 5 jogos dos últimos 13. O problema não é o Fernando Diniz apenas. Assim como o problema não era o Fernando Seabra apenas. E o Seabra foi mandado embora pelos maus resultados e desempenho no Brasileirão, não na Sul-Americana. E o Diniz vai jogar a final da Sul-Americana e segue mal com resultados e desempenho no Brasileirão. Se o problema era o Seabra, ele saiu, veio o Diniz e o problema continua, então, gente, vamos começar a olhar para dentro de campo. O que esses caras estão entregando ou deixando de entregar. Passou da hora de cobrar quem calça chuteira, meião, short e camisa do Cruzeiro. Os jogadores. Basta pegar. Coletivamente está todo mundo vendo que não tá bom.
Mas basta pegar individualmente a queda de rendimento de vários deles. O William da seleção brasileira, que está jogando hoje, não é mais lembrado por seleção. O Marlon, ninguém fala mais em Marlon, aliás, muita gente questiona a titularidade. O Matheus Pereira, os números caíram, não, despencaram. De julho para cá, 2 participações em gols. Talvez quem esteja rendendo mais é o Caio Jorge, que marcou gols em todos os jogos da Sul-Americana. Se o Cruzeiro está na final, tem muito de Caio Jorge também. Mas assim, eu não estou querendo culpar jogador A ou B. Eu estou mostrando vários jogadores que tiveram queda de rendimento e estou trazendo que o problema não é só treinador. É dentro de campo também com queda de produção do grupo, dos atletas. Então o problema é coletivo, mas também individual, e passou da hora de cobrar jogador. Porque aqui a gente cobra demais técnico, cara. Tudo é problema de treinador. E o futebol brasileiro, ele vive nesse manda embora, contrata, manda embora técnico, porque parece que só treinador faz time jogar. É uma boa discussão, É um fato, né, que os números individuais caíram e pode ser também analisado sobre a ótica de que o coletivo também caiu, né? Porque o futebol é um esporte coletivo, mas também... É uma soma, cara. É uma soma, são dois fatores diferentes, né? O coletivo cai porque o individual cai e vice-versa. Um vai puxar o outro. É difícil fazer avaliação de qual caiu antes. Mas do Cruzeiro está muito claro que o problema não era o Seabra e que nesse momento não é só o Diniz. O problema há uma queda individual de muitos jogadores ao longo da temporada. E os porquês são muitos, né? Jogador que não está adaptado a calendário e por aí vai. Motivos são vários. Mas você mexe no time para amanhã? Eu estava ouvindo vocês falarem de Wallace e Barreal. Quando o Wallace entra durante o jogo, ele rende mais. Ultimamente, o Barreal, quando tem entrado durante o jogo, ele tem rendido mais. Quando os dois começam, eles não têm entregado. Fiz uma crítica ao Barreal outro dia, da queda de rendimento do Barreal e até questionando se ele permanece ou não no Cruzeiro para a próxima temporada. Então, sinceramente, Cirilo, eu acho que pela necessidade de vitória do Cruzeiro, de vencer, o time com o Barreal fica mais ofensivo. A minha escolha, por isso, seria o Barreal. Porque render mesmo, apesar do Barreal ter entrado bem contra o Flamengo, ninguém está rendendo nada. 6h29, fechado, Emerson Pansieri? Fechado, lembrando, né, que o Cruzeiro ano passado estava lutando aí nessa época final aí de ano, agora está buscando aí um título, então, torcedor, para dar aquele adeus antes do jogo lá em Assunção, no Paraguai, passar aquela força, aquele incentivo, que é um ano bem diferente do ano passado, Cirilo. Pô, Pansi, bem diferente. Muito. Bem diferente. Lembra do gol do Robert lá em Goiânia? Meu Deus, tem coisa que na jornada. Tem coisa que não é bom nem lembrar, né, Pansi? Eu lembro, aquele dia eu fiquei feliz, porque deu uma